sentar, irmãos, por um instante, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, nós estaremos dedicando ao Senhor dízimos e ofertas nessa hora. E a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Eu gostaria de ler com os irmãos. Nós estaremos falando ainda sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento, e nós vamos terminar só quando chegarmos lá no Novo Testamento. Porém, eu quero ler o segundo texto do Antigo Testamento, que é citado a palavra dízimo, que está aí no final da leitura que nós vamos fazer. Mas antes, a partir do verso 10, quando se encontrar, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e se foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma pedra daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Logo no final, depois que o Senhor falou com ele, ele erigiu um altar ao Senhor, um monumento ao Senhor, e o verso 20 diz assim: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Você pode repetir? O Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Conforme eu disse, esse é o segundo texto que cita a palavra dízimo no Antigo Testamento, no texto de Gênesis. Como os irmãos sabem, Gênesis tem como objetivo falar do pecado, sim, mas explicar a origem de todas as coisas, com certeza, mas o alvo principal de Gênesis é explicar a origem do povo de Israel, a bênção do Senhor sobre o povo, como o povo foi gerado por Deus em Abraão. Nessa passagem, o Senhor fala com Jacó, Jacó estava partindo de sua casa, estava fugindo de sua casa, claro, sob a ordem de sua mãe, de seu pai, mas ele havia tomado a bênção do irmão. De forma sorrateira, ele tinha feito, cumprindo palavras que sua mãe tinha dito. Ele se fez passar pelo seu irmão, recebeu a bênção de Esaú. Esaú ficou irado ao ponto de que o melhor que fora feito foi enviá-lo para longe. Jacó então partiu, ele ia para a casa de seus parentes em Harã, e ele chegando nesse lugar, ele parou para dormir, teve essa experiência com o Senhor Deus falou com ele em sonho, e exatamente aqui Deus repete as palavras que disse a Abrão. Deus repete as palavras que prometeu a Abrão, e depois Abraão, conforme o nome modificado. Jacó não tinha aliança com Deus, ele era de uma descendência aliançada, mas ele não tinha aliança com o Senhor ainda. Ele mesmo declara isso quando ele faz um voto, que se o Senhor for comigo, se o Senhor se manifestar dando-me essa graça, a misericórdia dele for comigo, e eu tiver veste para vestir, comida para comer, o Senhor será o meu Deus.
versículo 21, finalzinho. E então ele declara: e eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Nesse texto nós encontramos exatamente as palavras de uma pessoa que não era aliançado com Deus ainda. Você pode ver a conduta de Jacó como é que era. Mas ele sabia que uma pessoa aliançada como deveria ser. Ele sabia. E como ele sabia? Não está no texto claro isso, escrito isso, porque não é o objetivo do texto dar aqui uma doutrina sobre dízimo, né? Mas o texto deixa muito claro através dessa passagem que ele viu o pai dele fazer tudo isso. Eu estou repetindo aqui um princípio que nós falamos lá em Adão. Quando nós falamos de Adão, você deve lembrar, quem está acompanhando, quem quiser observar, tem a playlist lá no canal da igreja sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas do Antigo Testamento. E você vai poder ver desde o começo. Recomendo. As duas leituras que fundamentam isso são livros científicos. Veja bem, nós temos, já partiu para o Senhor, né, o autor, mas um pastor, batista inclusive, que ele se tornou uma grande referência no meio científico para falar sobre criacionismo. São 2 livros que ele escreveu. E no seu livro ele defende exatamente isso, que Adão foi criado recebendo sabedoria da parte de Deus. Isso não é percebido no texto, ainda que está lá. Como assim? Olha as palavras que Deus disse para Adão. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a mulher, e ambos serão uma só carne. Meus irmãos, no curso de noivos eu gasto até 3 encontros para explicar. Até 3 não, foi mais do que isso, mas dependendo do casal, né? Dependendo da necessidade do casal, nós gastamos 3 encontros, foi 2 encontros, 2 não, mas 3 com certeza, básico, toda a maioria sempre assim, para explicar o que é ser uma só carne. Só o versículo 24 do capítulo 2, versículo 24 e 25. O assunto uma só carne, é necessário pelo menos 3 encontros de 1 hora, 1h30 para explicar. Por quê? Porque se eu não sei, não tem como eu buscar ser. Se eu não sei o que a Bíblia diz sobre ser uma só carne, não há como orar pedindo a Deus misericórdia para que então eu seja no casamento uma só carne. Pois é, quando Deus falou para Adão tais palavras, Adão tinha que ter estrutura de entendimento para entender esses assuntos complexos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por que Deus fez assim? Isso deve ter durado um bom tempo, porque é fruto do relacionamento de Adão com Deus. Adão teve um período de relacionamento com Deus antes de Eva ser criada. Você lembra disso? Você lembra disso? Primeiro Deus criou Adão, se relacionou com Adão, ensinou a Adão. Veja de onde que nós conseguimos enxergar isso. Deus traz até ele todos os animais. Preste bem atenção, porque você vai entender já o texto que eu li. Deus traz a ele todos os animais e ele dá nome aos animais. Meus irmãos, isso é um assunto complexo, que somente uma pessoa treinada, preparada, poderia fazer. Então Deus criou Adão com plena capacidade. Deus criou Adão com plena capacidade. E esse período que Adão, sozinho com Deus, desenvolveu o relacionamento ao ponto de dar nomes a milhares de animais. Um estudo foi feito mostrando que na arca havia mais animais do que se tem hoje no mundo. E, é claro, automaticamente isso requereu muito mais de Adão. Se você for dar nomes, por exemplo, se pegar uma planta, vamos dar nome para cada folha. Meu irmão, quando chegar na 10ª folha, você já está... Não é assim, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Nós temos dificuldade disso, tanto é
você vê os carros na rua. Meu irmão, se você ouvir a história dos carros, repete-se muitas informações. Por quê? Porque o ser humano, a criatividade dele, ainda que seja tamanha, não chega nem aos pés da de Deus. Nem aos pés. Pastor, nós já sabemos que todos os animais que existem são descobertos a cada ano uma quantidade de novas espécies, entre insetos até animais. Deus é tremendo, meus irmãos. E Ele gerou um homem chamado Adão com plena capacidade. Não é o nosso assunto, mas o fundamento que o homem é governador e ele deve ensinar a sua esposa. O fundamento número 1 é que primeiro Deus criou Adão, deu a ele capacidade de uma série de executar uma série de tarefas, e quando ele deu Eva a ele, Adão já estava pronto. Por isso que daí vem o fundamento de que um homem, para se casar, ele tem que ser preparado, pronto, porque ele terá a missão de cuidar da sua esposa, de zelar por ela, de abençoá-la, de ser instrumento de Deus na vida dela. Adão, quando vê Eva, ele declara para ela que ela será carne da sua carne, osso do seu osso, e o seu nome será chamada mulher. Só com plena capacidade. Por isso defendemos que para um homem se casar, ele tem que ser homem. E quando falamos homem, formado, gerado no aprendizado, no crescimento, para que ele seja bênção em sua casa. Uma das frases que eu digo no curso de noivo sempre, o objetivo desse curso é que você tenha menos problemas, e é claro, problemas gerados pela falta de conhecimento. Por que eu estou citando isso? No exemplo disso foi que o conhecimento foi gerado na terra e o entendimento de receber de seus pais era tão forte. Lembra quando nós falamos aqui que Abel e Caim, eles apresentaram a oferta ao Senhor? Nós gastamos, acho que, três momentos aqui de manhã falando sobre a atitude de Caim e Abel em apresentar suas ofertas. Quando o Senhor chega para Caim e diz: se procederes bem, não serás aceito, mas se não procederes, o pecado jaz à porta e sobre ele deves dominar. Deus, para falar isso com Caim, Deus sabia o que Caim sabia a respeito da fidelidade. Isso significa que ele recebeu o entendimento de seus pais. Quem eram seus pais? Adão e Eva. Como é que lá fora se pinta a ideia de Adão e Eva? Você vai assistir um filme que alguém fez sobre o Jardim do Éden, você vai ver Adão e Eva assim, sem roupas, cobrindo com folha, desprovido, aquele não sabe nem falar, né? Parece dois bichos, né? Desculpa aí, irmãos, eu dei uma acelerada, né? Eu dei uma piorada, né? Mas é a impressão que se passa. Aquilo não é verdade, não é verdade. E aí, com isso, qual é o entendimento que nós temos? Esse mesmo procedimento foi o que Abraão fez com Isaque e Isaque fez com Jacó e Esaú. Por isso que o período da escritura, que era o período da escritura oral, estou chamando de escritura só para explicar melhor, não é assim, né? Mas o período oral chamado é o período em que os pais ensinavam os seus filhos, falando as histórias do início até os seus dias. E essa tradição, que é claro, era expressa pela própria aliança com Deus, ela aconteceu na vida de Jacó. Por que eu rodei tudo isso? Para explicar para você que o Jacó podia não ter aliança na sua vida, ele procedeu mal, mas ele sabia como é que era proceder diante do Senhor. Se eu me tornar um servo do Senhor, eu vou reconhecer Ele e eu andarei conforme Ele quer. Aí eu vou repetir as palavras que ele disse e eu encerro. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar desta viagem, que eu ora faço, e
me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, quando Deus falou com Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. No futuro, o mesmo Deus se manifestou para Moisés, dizendo o quê? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe o que isso significava na cabeça de quem ouvia? Eu sou o Deus que faço aliança e gero vida onde não tem vida. Quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão. Quando falava, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus que consola e cumpro a minha palavra. Ele estava falando de Isaque. Quando Deus falou, eu sou o Deus de Jacó, ele estava dizendo, eu sou o Deus que muda a história do homem, que converte o coração do homem. O Jacó deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Deus marcou uma nação com 3 necessidades básicas que uma pessoa tem: aliança, estar completo, que é o consolo, e conversão, transformação de vida, mudança de nome. Mudança de nome. Eu quero convidar você a reconhecer o Senhor em tudo que Ele tem feito por você, entregando seu dízimo, sua oferta. Irmãos, infelizmente, eu me lembro quantas vezes no decorrer dos anos eu já ouvi, na sua igreja fala muito sobre dízimo e oferta. Não, irmãos, nós não falamos muito, nós apenas nos preocupamos em que toda a palavra de Deus seja ensinada. Um dia um pastor chegou para mim e disse, olha, lá na igreja nós não falamos nada na hora dos dízimos. O Ministério Louvor já sabe, depois de tal momento, canta-se o cântico, e os membros já sabem que devem entregar os dízimos. Aí eu puxei a orelha daquele meu colega, aquele meu amigo, um amigo meu, e eu disse, meu querido, quando Jesus disse assim, que para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não está incluso esse assunto? Ensine a sua igreja a palavra do Senhor quanto a recurso, a dinheiro e reconhecer Deus. Porque se você não ensinar, haverá no meio da igreja todo tipo de pensamento sobre isso, que não é Bíblia. E aí, por isso que nós temos o interesse de ministrarmos todo o culto, uma palavra, um esclarecimento, um entendimento, de forma a levar o povo do Senhor à maturidade bíblica, para que a nossa fé não seja porque os outros fazem, mas porque nós cremos na palavra de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, é no Teu nome que nós oramos e pedimos a Tua palavra viva, Senhor, sendo instrumento para a nossa manifestação diante de Ti. Nós caminhamos em fé por causa da Tua palavra, que gerou em nós entendimento e atitude. Assim oramos, Senhor, e te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, Pai, nesta hora te pedimos, abençoe a cidade de Angra dos Reis, abençoe financeiramente os 4 cantos dessa cidade, e o Brasil, o Rio de Janeiro e o Brasil, Senhor, nesse momento de tantas dificuldades, sabemos que estão existindo na nação. Pedimos, Senhor, abençoe a nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, de toda maldade, e abençoe com salvação o homem mau, Senhor, com misericórdia, de forma que cada pecador se converta, se arrependa e entregue o seu caminho ao Senhor. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Abre mão de sua glória e, semelhante ao homem, se esvaziou e servo tornou. A si mesmo se humilhou
como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome, e lhe deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome sobre todo nome. Todas as coisas que Ele tem feito. Jesus, sim, Pai. Obrigado, Senhor. Nome sobre todo nome. Por causa de Ti, Senhor. Sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, um Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por todas as coisas. Abençoe nossos irmãos que acompanham pela internet. Toma em Tuas mãos, Senhor, e todos que forem ministrados pela Tua palavra aqui pregada, pelas orações, louvor, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós teremos o café agora. Eu quero agradecer a irmã Vânia que fez o café hoje. Só a irmã Vânia que fez, irmã? Teve ajuda? Teve o apoio de quem? A Tereza? A Tereza ajudou. Também o Fernando. Fernando trouxe ali o pão de queijo, irmãos. Por favor, passe lá e comam o pão de queijo, porque senão... Vamos lá, meus irmãos. Dê um abraço aí do seu irmão aí, meu irmão. Que bom estarmos juntos. Que culto maravilhoso aqui nessa manhã. Que adoração abençoada. Que oração boa. Pastor, que esse relógio aí, pastor. Irmão, esqueça o relógio aí, irmão. Esqueça o relógio. E vamos nos deliciar ainda mais agora. Daqui a pouco tem um estudo da EBD, vai ser muito bom. E a classe dos jovens ali vai estar fervilhando, hein?